Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos à nossa dose semanal de literatura. Eu sou a professora Carol Bicalho e hoje eu vou falar sobre parnasianismo. Bom, não tem como eu falar sobre escolas literárias sem citar quais me interessam mais, me agradam mais, me chamam mais a atenção. O parnasianismo, ao mesmo tempo que em temas ela não me chama tanta atenção, essa escola literária, mas o conceito de arte pela arte é uma coisa que me interessa bastante. E hoje a gente vai discutir isso. O que eu quero dizer é que o parnasianismo ele tem um lado bem fixo, inflexível, mas, por um outro lado, ele é muito interessante de estudar, de perceber, de analisar, porque ele traz características muito marcantes, ok? Então, vamos lá. O parnasianismo, ele é um estilo unicamente poético, tá? Quando eu falo de parnasianismo, eu não falo de prosa. A escola, né, parnasiana, ela é uma escola poética, tranquilo? Não existe prosa dentro dessa escola literária. Ela surge depois do realismo e do naturalismo, são escolas que eu gosto bastante também, e logo depois surge o parnasianismo. Bom, o parnasianismo, ele tenta uma retomada clássica, ele tenta um retorno ali à literatura clássica, ok? Eu vou falar sobre isso e mostrar como que ele faz isso. Bom, como que nasce, ou melhor, em qual contexto nasce o parnasianismo? Efervescência capitalista, né? A gente está passando por uma expansão do capitalismo e pensamentos científicos muito efervescentes. A gente começa a trazer o cientificismo, a ciência, para a sociedade de uma forma bem clara e bem presente, também nas artes, né? Isso é interessante de se perceber. Bom, enquanto, né, lá no romantismo eu tenho uma questão da subjetividade, da idealização, o parnasianismo ele vem para contrapor isso. Ele faz o oposto do que o romantismo fez, ok? Eu vou falar sobre isso. Bom, nas palavras do Manuel Bandeira, que foi um poeta brasileiro e inegavelmente gostava muito dos parnasianistas, ele diz o seguinte, ó, o que os poetas do novo estilo combateram foi uma certa meiguice dengosa e chorona, bem brasileira, aliás, e tão indiscretamente sensível no lirismo amoroso dos românticos. Bom, então Manuel Bandeira está falando aqui que os parnasianos, eles vêm acabar com esses choramingos românticos, né? Do romance brasileiro, do romantismo, melhor dizendo, brasileiro. Essas são as palavras dele, tá, gente? Bom, e o parnasianismo, né, assim como todas as escolas literárias, na verdade, até hoje, na história da literatura brasileira, elas são influenciadas pelas escolas europeias. Então, o movimento surge na Europa e aí os brasileiros, né, bebem dessa fonte e trazem para cá esses movimentos, né, essas movimentações artísticas. E não poderia ser diferente com o parnasianismo, ok? Bom, então vamos lá. O que estava acontecendo, né? Bom, o ser humano estava tendo uma nova, estou falando de Ocidente, né? Estava tendo uma nova relação com a tecnologia, com a ciência, e existia ali uma questão de modernização das cidades, né? As cidades estavam ficando mais modernas, mas ao mesmo tempo, além de trazer esse aspecto moderno, né, havia ali uma necessidade estética para contemplar as cidades, tá? Então, na França, por exemplo, a gente vai ter um período histórico que ficou conhecido como Belle Époque, que é a Bela Época, né, francesa, onde a arquitetura ela começa a sobressair na cidade, né? Até hoje, em vários lugares ali
da Europa, e isso é muito forte. Então é o seguinte, além da gente ter a modernidade, existe uma preocupação estética com a própria cidade. Então começa-se a construir prédios, né, civis mesmo, né, prédios aí para utilização pública, que tem em seus ornamentos grandes artistas, né, fazendo essa parte estética, essa parte que não é da utilidade do prédio em si. Então essa concepção arquitetônica, da beleza arquitetônica, ela fica muito presente na Belle Époque, e os detalhes, né, dessa nova estética, né, as bordas arredondadas, muito bem talhadas, a gente chama de Art Nouveau, Art Nouveau, né? É um termo francês. Aqui no Brasil a gente passou por isso também. A gente estava num progresso, né, tanto material quanto um refinamento estético acontecendo aqui no Brasil, inspirado pela Europa. Então a gente traz esse novo conceito arquitetônico aqui para o Brasil também. Isso vai influenciar a forma, né? A gente está falando aqui de forma, de estética. Ela vai influenciar a escrita parnasiana. Tá? Os escritores vão ser tocados, né? Ou eles observam, melhor dizendo, esse acontecimento estético nas cidades, e eles vão acompanhar isso daí. E, óbvio, né? Um outro contexto muito importante aqui no Brasil são as ideias republicanas acontecendo de modo efervescente. Estava todo mundo aí de saco cheio da monarquia, ninguém aguentava mais na Europa também. Então, ideias republicanas começam a aparecer com muito fervor. Bom, e nessa época também, o que acontece? A gente começa a fundar aqui a Academia Brasileira de Letras, que inclusive, gente, isso é um pouco polêmico, ela foi inspirada, né? Não só inspirada, foi copiada da versão francesa, da Academia Francesa de Letras, e várias coisas aí aconteceram em relação a isso. Por quê? Nós tínhamos mulheres, né, escritoras incríveis, que dominavam a escrita de uma forma reconhecida, inclusive, e elas não poderiam ocupar cadeiras na Academia Brasileira de Letras, porque a Academia Francesa de Letras não aceitava mulheres. Então a gente acabou se inspirando aí nesse modelo, e mulheres ficaram de fora durante muito tempo da Academia Brasileira de Letras. Ainda existe pouquíssima representatividade feminina na Academia Brasileira de Letras, mas não se compara a como era. Bom, outra coisa que aconteceu também, que foi uma inspiração europeia, né? No início do século XX, a gente inaugura aqui o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tem ornamentos neoclássicos, é muito bonito. Quem tiver oportunidade, vá. Eu tive a oportunidade de conhecer, vi uma ópera lá, inclusive, há um tempo atrás, e é inegavelmente bonito. Tá? Não tem como você, mesmo que você não goste muito dessa estética do Art Nouveau, né? Não tem como negar que a coisa é maravilhosa, esplendorosa e cheia de detalhes muito cuidadosos, e é de encher os olhos mesmo, assim. É incrível. Então essa inspiração francesa chega aqui no Brasil, no Rio de Janeiro sobretudo, que tem uma influência direta da Europa, né? Trazendo esse aspecto aí da estética. Bom, e aí, gente, claro que a literatura seria influenciada por isso, né? Então a gente tem aqui grandes escritores, que são os escritores parnasianos, e tem uma tríade, né? Que é chamado do trio dos parnasianos brasileiros, que são o Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Eles são os grandes representantes do parnasianismo aqui no Brasil. Tá? O parnasianismo, ele vai ter uma inspiração material.
ok? Então é muito comum, e eu vou propor um exercício aqui para a gente, inclusive no final, o caráter descritivo desses poemas, ok? Bom, prestem atenção, esses poemas eles tentam se esvaziar da subjetividade, eles tentam se afastar do sentimentalismo, ok? Mas não significa que eles não são bonitos, que muitas vezes vão aparecer coisas relacionadas a sentimentos ali, mas ele tenta tirar a poesia desse lugar do sentimentalismo piegas, né, que muitas vezes o romantismo traz. Mas ele também vai ter características nacionalistas. Vocês lembram que no romantismo, sobretudo, né, uma das fases em específico, a indianista, ela trabalha com o nacionalismo de uma forma exacerbada, mesmo que um pouco deslocado ali, um pouco mentiroso, né? O nacionalismo era muito importante. No parnasianismo também vai existir, mas não é o nacionalismo romântico, ok? Mas vai aparecer o Brasil nas poesias, o Olavo Bilac, sobretudo, ele traz em alguns poemas a figura, né, da beleza brasileira e tudo. Bom, mas mais do que isso, eles usavam objetos como matéria poética. Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura parnasiana, tá? Parnasianismo, gente, ele é forma, ok? Forma, por isso que são poemas, porque ao poema cabe a forma, tá? E toda vez que vocês virem arte pela arte, a gente está falando de parnasianismo. É como se o tema não importa tanto, mas a forma com que eu faço isso é o mais importante. Existe um preciosismo na escrita, é uma escrita bem rebuscada, o léxico, né? As palavras são cuidadosamente escolhidas para estarem ali. A estrutura mais famosa parnasiana é o soneto, que já é uma estrutura fixa, que exige aí do escritor, né, uma habilidade gigantesca para conseguir encaixar dentro de uma forma fixa a sua poesia. As rimas são muito bem cuidadas, existe uma estrutura de rimas dentro dos poemas. Então, o que importa ali, na verdade, para os parnasianos, é muito mais a forma do que o tema, é muito mais como se diz do que o que se diz. Se antes, por exemplo, na terceira fase do romantismo, né, que é uma literatura social, né, é uma literatura preocupada com a abolição da escravatura, uma literatura preocupada com as minorias, uma crítica, uma denúncia. A gente tem várias literaturas assim. O parnasianismo definitivamente não tem esse caráter. Não é um caráter político, social, pedagógico, não. É a arte pela arte. E assim sendo, ela vai retomar estruturas clássicas, né? Estruturas aí que dizem respeito às rimas internas, o tema, né, da beleza, e isso é muito importante para eles. Então, muito próximo ao racionalismo, né, ao cientificismo ali que o início do século traz, o parnasianismo também traz essa secura, né? Ele está preocupado com a estética, ele não está preocupado com o assunto, ele não está preocupado em libertar, em fazer refletir. Tranquilo? Bom, toda vez que eu falo de parnasianismo, eu penso na arte desvinculada de questões políticas e sociais. E isso é muito raro de acontecer. Eu sempre falo que a arte ela é um retrato de um tempo, de uma sociedade, né? E o parnasianismo, apesar de também ser esse retrato, ele se afasta de questões políticas. Ele não está ali para descrever o que está acontecendo politicamente, socialmente, dentro da sociedade, ok? Bom, então, a gente vai ter, eu vou ler alguns poemas, claro, para a gente conseguir pensar e enxergar isso melhor, né? A gente vai ter um cuidado gigantesco com escolhas, com como dizer. Porém, tá aí uma coisa interessante da gente pensar. Nós temos estou falando de parnasianismo brasileiro, né? De língua portuguesa. Nós temos a língua padrão,
né, que a gramática e descritiva vai nos dizer como tem que se escrever alguma coisa. Só que aí, gente, olha que louco isso. Os parnasianos, eles subvertiam algumas vezes essa ordem canônica, essa ordem clássica do português, em prol da forma do poema. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eles fazem um jogo com a linguagem, que deixa mais rítmico o poema, que deixa mais bonito, mais difícil, mas ele vai contra a estrutura pragmática, a estrutura da gramática portuguesa. Isso daí é um paradoxo quase, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou falar primeiro do Alberto de Oliveira. Ele um parnasiano importantíssimo, e ele faz parte da tríade parnasiana brasileira, e ele é o que é considerado o mais certinho de todos dentro do parnasianismo. Ele executa da forma mais fiel o parnasianismo brasileiro, e ele trabalha aí basicamente com descrições, ok? E essas descrições de objetos, né, vai descrever objetos, fazem retomadas à Grécia, aos poemas clássicos, à estética clássica. Bom, mas vamos lá. A estrutura que ele sempre usou muito foi o soneto, como eu já falei, por ser uma estrutura fixa, né? Os parnasianos gostam muito. E só em termos de bibliografia, o Alberto de Oliveira ele nasceu em 1857, morreu em 1937. Em termos dos valores mais formais parnasianos, ele que retratou isso muito bem dentro da literatura brasileira. Ele tenta controlar, isso é interessante, né? Por que eu coloco dentro de uma forma um poema? Porque ali eu vou ter controlado, né, a emoção. Eu não posso escapar daquele lugar que já está pré-definido. Isso facilita, inclusive, né, para os parnasianos, quando eles têm as formas fixas, deles não deixarem derramar sentimentalismo, né, pelas bordas dos poemas, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou ler alguns poemas aqui muito importantes para a história do parnasianismo aqui no Brasil. Tá? Um deles é um poema muito conhecido, os dois primeiros que eu vou ler, que é o vaso grego e o vaso chinês depois. Eles são exemplos clássicos de poema parnasiano. E aí eu vou ler e vocês vão tentar identificar os porquês. Bom, o vaso grego ele é um soneto de 1885. Vamos lá, vaso grego. Esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos deudos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas a lavor da taça admira, toca e de ouvido aproximando-a, as bordas finas, hás de lhe ouvir canora e doce. Ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Ufa, é difícil ler poema parnasiano. Esse preciosismo linguístico deles dificulta a leitura. Apesar de ser bem musical, né, as rimas são muito cuidadosas, existe aí um preciosismo linguístico que às vezes dificulta mesmo a leitura. Bom, esse poema ele é feito de decassílabos, né? E as rimas são alternadas, e a gente percebe aqui, por exemplo, ó, no primeiro verso, na primeira estrofe. Esta de áureos relevos, trabalhada, rimando com o terceiro verso, já de aos deuses servir como cansada. Então, eu tenho A no primeiro verso, A no terceiro verso. Nossa, a primeira rima. Segundo verso, eu tenho de divas mãos brilhante copa, um dia,
rimando com o quarto verso. Vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Então, eu tenho o que aqui? AB, AB. Ok? Essa é a minha rima interna. E aí, nos tercetos, eu vou ter CDE, que é uma das rimas mais difíceis que tem dentro dos sonetos. Eu já dei uma aula sobre rimas. Quem tiver dúvida, é só procurar aí que vocês vão achar. Eu explico todos os tipos de rima que existem nos sonetos e em outras estruturas também. Falo sobre verso branco, verso livre, ok? Bom, o que o Alberto de Oliveira está fazendo nesse poema tanto quanto difícil? Ele está fazendo referência, né, à cultura greco-latina, falando aí, quando ele fala, por exemplo, de Anacreonte, né? Anacreonte foi um poeta grego. Então, ele traz essas referências clássicas descrevendo um objeto, né? Que é o quê? Um vaso grego. Então, a referência fica óbvia aí, né? Ele já no início nos traz essa referência. Lembram que eu falei que a gente está vivendo uma efervescência arquitetônica também? A poesia, né? Os poemas parnasianos vão se aproximar disso. Essa questão estética aí, das artes plásticas acabam aparecendo também nos poemas. É como se fosse um quadro, como se você estivesse vendo o objeto. Olha esse daqui como que é interessante, e eu já vou propor um desafio para vocês. Esse também é do Alberto de Oliveira e se chama Vaso Chinês. Também é um soneto. Vamos lá. Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre um mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei que com aquele chin de olhos cortados à feição de amêndoa. Bom, se vocês lerem, né, ou prestarem atenção nesse poema, ele está fazendo uma referência a um vaso, de fato, a um vaso chinês, ele descreve isso, nada mais que isso. Tá? Então, isso se aproxima das artes plásticas, ok? E eu vou ler aqui um último soneto, vou ler um trecho dele, na verdade, de 2 sonetos aqui, que ele vai fazer uma referência ao mito grego também, tá? Que é da Sírinx. Não sei se vocês conhecem, mas acredito que sim. Olha como que ele vai falar sobre isso. Lembrando que a Sírinx, ela era uma ninfa que jurou fidelidade à deusa Diana, que era a deusa das caças nas florestas e da virgindade. Então, a Sírinx, ela fala, né, por ser fiel a Diana, que ela jamais se deitaria com um homem. Mas aí o deus Pan acaba se apaixonando por ela e ela pede ajuda às entidades da floresta e ela consegue se safar. E ele pensa que o deus Pan, né, pensa que pegou a Sírinx, mas não pega, e ela deixa com ele algumas madeiras. Ele pensa que é ela, mas são madeiras, barro. E aí ele acaba fazendo uma flauta. E aí, quando ele sente saudade, né, da Sírinx, ele acaba tocando essa flauta. Bom, mas vamos lá, vou ler para vocês. Pan não era, por certo, Deus tão lindo que merecesse ninfa como aquela. Fez mal em persegui-la, e bem fez ela pedir a um como encantamento infindo. E pois por tal cornípede devia gastar as ascuas de amoroso incêndio? Não, e a influxo das náiades um dia, perseguida do Deus, um movediço ládon procura, estende o corpo, estende-o, e ei-la mudada em trêmulo caniço. Difícil, né? Difícil, é um trecho desse soneto.
É muito comum, por recorrer à antiguidade clássica, né, a gente acabar se perdendo nesses termos. Então é importante, para quem quiser ler de fato os poemas, né, parnasianos, ter às mãos aí um dicionário mitológico também, que ajuda muito. Por exemplo, para eu entender alguns sonetos, eu primeiro faço uma pesquisa sobre o tema. Se for alguma coisa mitológica, eu dou uma olhada primeiro. Se for alguma coisa relacionada a algum objeto, eu dou uma pesquisada primeiro para saber que objeto é esse, de onde ele nasce, qual que é o contexto dele, e assim facilita a nossa leitura. Então a gente pode pensar que o parnasianismo, como ele é arte pela arte, ele não se esgota em tema. Então ele se apoia em outras questões artísticas aí para existir, certo? Bom, uma coisa muito interessante de a gente observar do Alberto de Oliveira também, que ele usa a personificação em relação à natureza, né? Ele traz para a natureza características humanas. Olha só, um exemplo para vocês, quando ele fala, esse poema se chama Cor Santa, e vou ler 2 trechos, o de baixo se chama Aspiração, e ele procura dar voz a coisas da natureza, olha só. E a lenda refere ainda, assim que o luar aparece, da flor animada e linda no cálice se ouve uma prece. Isso daqui, né, que ele está fazendo é personificando a flor, né, trazendo aí características que são humanas. E um outro aqui do poema Aspiração, ele fala: ser palmeira, existir num píncaro azulado. Só o fato de ser palmeira é uma personificação aí de trazer a possibilidade de uma vida humana para essa força que é da natureza. Bom, o parnasianismo, então, enquanto característica, ele vai ter uma linguagem bem descritiva, preciosista, ok? Ligada ao cientificismo da época. A gente pode dizer que ela é construída de uma forma estética que se aproxima, inclusive, das questões arquitetônicas, né? Daquele dado momento, dessas belezas arquitetônicas, desses cuidados que estavam existindo, tanto com a parte da utilidade quanto da parte estética das cidades. Ele foi extremamente, o parnasianismo aqui no Brasil, influenciado pela literatura francesa, ok? Então, quando ele chega aqui no Brasil, ele vem com esse viés muito europeu. O que mais que nós podemos falar? Arte pela arte. Talvez esse seja o que mais vai exemplificar ou dizer respeito do parnasianismo, né? A arte se esgotando ali dentro. Não me importa qual é o tema, isso não é importante. O importante ali é eu fazer escolhas que sejam esteticamente agradáveis e que caibam dentro dos poemas. A forma fixa é muito importante para os parnasianos, porque ali, se você tem uma forma construída, impede que haja sentimentalismos, né? Que hajam clichês, que cabe ao romantismo, inclusive. Então, o parnasianismo nasce com uma forma, não de negar, né? Mas é como se fosse uma resposta ao sentimentalismo romântico, ok? Nós vamos ter muitas descrições de elementos físicos, e o que eu gostaria de deixar aqui para vocês de desafio é que vocês escolham um poema parnasiano, e aí eu vou deixar para vocês pesquisarem. Algum poema, pode ser o vaso chinês, vaso grego, existem outros também que falam sobre objetos, e a partir da leitura desse poema, que vocês desenhem esse objeto que está sendo descrito, ok? Eu vou deixar esse desafio aí para vocês. Quem tiver interesse depois, me fala se fez, coloca aí no comentário que eu quero dar uma olhadinha. Eu fiz isso quando eu estava estudando parnasianismo há bastante anos atrás, e foi uma experiência super interessante. Então, ver essa proximidade da materialidade dos poemas é super interessante,
porque a gente está tão acostumado a ver literatura e, sobretudo, ver os poemas como um lugar do sentimentalismo, do desabafo, da subjetividade, que essa escola literária, né, ela vem mostrar que a arte ela pode ser também uma questão estética, né? Então é isso que eu gosto muito do parnasianismo, essa outra possibilidade que os poemas trazem, que a gente acabou sendo bombardeado de sentimentalismo quando a gente fala de poesia e de poema, né? E o parnasianismo ele nos mostra que não necessariamente é assim. Bom, eu vou falar também sobre mais 3 poetas parnasianos, mas eu vou deixar um vídeo só para eles, que eu quero ler também, analisar com vocês, mas eu espero que tenha ficado aí entendido a que veio o parnasianismo no Brasil, ok? E também vou explicar no próximo vídeo alguns recursos de linguagem, já que a linguagem é tão importante dentro do parnasianismo, a gente vai ter que entender como que eles construíam esses poemas. Então eu vou falar sobre o eco, anáfora e onomatopeia dentro dos poemas parnasianos, ok? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Parnasianismo é uma escola literária que é fácil de entender, mas é bem difícil interpretar os poemas, mas é super interessante e na próxima aula eu vou ler com vocês alguns, ok? É isso por hoje, um grande abraço e tchau!